O Grupo Bandeirantes de Comunicação no Vale do Paraíba inicia nesta segunda-feira a sabatina com os pré-candidatos a prefeito de São José dos Campos. De acordo com as regras eleitorais, todos os partidos foram contactados para que declarassem o interesse em apresentar propostas nesse período pré-eleitoral. Todos os que se apresentaram em reunião previamente agendada, com a indicação de pré-candidatos às eleições de outubro, ganham a partir de hoje um espaço para que o eleitor possa conhecer melhor as pessoas que desejam governar a cidade. Em São José dos Campos, 7 partidos apresentaram pré-candidatos e depois de um sorteio, ficou definido que o pré-candidato Antônio Donizete Ferreira, o Toninho do PSTU, é o primeiro a ser entrevistado. Ele está aqui na bancada do Band Cidade, segunda edição. Obrigado pela atenção com o Band Cidade. Toninho, boa noite. Boa noite, eu que agradeço. O senhor já foi candidato a prefeito na última eleição, teve pouco mais de 10 mil votos. Por que o senhor é novamente candidato a prefeito? Por que o senhor quer ser prefeito de São José dos Campos? Olha, Nicolini, são várias questões. Uma delas é que nós precisamos mudar a forma de governar a prefeitura. É preciso governar para a grande maioria da população. O que acontece hoje é que se governa para uma pequena minoria. E é preciso governar para todo mundo. O povo tem direito à cidade. E é isso que nós defendemos. E é preciso também resolver essa questão que hoje a prefeitura está loteada. Cada vereador, por exemplo, tem direito a colocar 10 assessores na prefeitura com salário muito alto. Então isso precisa também mudar. E nós queremos, dentro disso, fazer essa gestão voltada para a população. Por exemplo, na questão da moradia. É preciso construir casa para o povo. Isso é possível resolver e nós vamos resolver. E não é só as 26 mil famílias que falta ter casa, que precisa de casa, e é possível resolver em 4 anos. Nós vamos resolver isso em 4 anos. Porque tem também a questão da moradia inadequada. A moradia que é insalubre, essa dificuldade que tem para poder morar. Isso nós queremos resolver, isso nós vamos resolver também em 4 anos. Uma gestão é possível resolver esse caso. E é preciso resolver a questão dos bairros irregulares. Não é possível, numa cidade como São José dos Campos, ainda ter bairro que não tem luz elétrica, que não tem luz na rua, que não tem esgoto. Não é possível mais isso. Então, isso nós também queremos resolver e nós vamos resolver em apenas uma gestão. Em 4 anos é possível resolver isso. Outra questão é a saúde. Como é que pode se entender uma cidade que arrecada 1 milhão e 800 mil, chega a ter uma saúde dessa forma? Não pode ser. Não pode ser dessa maneira. Onde uma pessoa com problema no joelho, por exemplo, espera 5 anos para poder ser atendido. E depois começa a ter um problema no outro joelho. Então não é possível ser dessa maneira e uma pessoa ter que esperar aí durante 3, 4, 5, 6 meses para poder ser atendida e marcar uma consulta com um especialista. O que acontece com a saúde de São José dos Campos é que ela foi inteira privatizada. Como é que pode uma presidente do COMUS, do Conselho Municipal de Saúde, ser presidente de uma entidade privada? Isso é botar a raposa a tomar conta do galinheiro. Então está errado. Isso também nós vamos mudar. Outra questão é o transporte. É preciso resolver o problema do transporte. Apenas 25% da população usa o transporte coletivo. Isso por alguns motivos. E 22% anda a pé. Então isso é preciso resolver. Não tem jeito. É preciso resolver essa questão. Hoje, Nicolini, para você se deslocar de vários bairros da cidade para ir para o centro, fica mais caro ir de ônibus do que ir de carro. Então é mais fácil ir de carro. Então você precisa inverter essa lógica e ter transporte sobre trilho e governar para a maioria. E governar para a maioria, no nosso entender, é isso. É ter esse tipo de coisa para a população. Eu queria me aprofundar na questão da habitação. O seu partido, PSTU, sempre esteve ao lado da ocupação do Pinheirinho, que foi desfeita no início do ano pelo poder público. Hoje se fala numa fila de 27 mil nomes para a habitação na cidade. O senhor pretende resolver o problema em 4 anos? Como, candidato? Olha, é possível. O grande problema da habitação é a questão do terreno. E é preciso ter terreno. Agora, é preciso desapropriar esses terrenos, porque o terreno fica para especulação imobiliária. No Pinheirinho, o que aconteceu? Se tirou 8 mil pessoas para poder, colocou aí na Rua da Amargura, para entregar para apenas um senhor, um bandido do colarinho branco. Esse é o tipo de política de habitação que o PSDB tem? É preciso mudar. Nós queremos inverter isso. É preciso desapropriar os terrenos e entregar para a população pobre. E é isso que nós vamos fazer. Por exemplo, nós podemos fazer casa, inclusive, por mutirão. No Pinheirinho se provou que é possível a população fazer. Se construiu, tinha um bairro inteiro, inclusive com casas de alvenaria, com arruamento, com praça, com comércio, tinha de tudo. Era só regularizar. Eles não quiseram, preferiram entregar um Najinarras, que é esse bandido do colarinho branco. Então nós vamos resolver, em 4 anos é possível resolver as 26 mil casas, porque nós vamos fazer essa fila andar. Aliás, a existência do Pinheirinho já fez com que a cidade tivesse Secretaria de Habitação, porque até então não tinha. A existência do Pinheirinho já fez com que
O Alckmin agora prometeu 5 mil moradias, que até então não tinha nenhum programa habitacional na cidade, então isso já foi importante. Agora nós queremos resolver o problema das 26 mil moradias, dos bairros irregulares e da moradia inadequada. O senhor já foi presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e esse ano os números de emprego não são nada positivos se comparados aos números do ano passado. Hoje o sindicato inclusive discute a questão da possibilidade de fechamento da planta da GM. Novos produtos não vieram para São José dos Campos, a empresa alega que o sindicato não permitiu um acordo para isso. Como fazer para manter esse nível de emprego, manter essas fábricas e mais do que isso, ampliar esse nível de emprego? Olha, em primeiro lugar, Nicolino, é importante dizer que a questão da crise do emprego não tem a ver com o sindicato, porque, na verdade, é parte de uma crise econômica mundial. Nós não estamos vendo só a GM, nós estamos vendo também a Volks, que está com o seu pátio cheio, e as outras montadoras também com os pátios cheios. E a primeira questão é isso. Outra coisa é essa de que a GM pode fechar uma planta porque o sindicato não deixa. Eu acho que está absolutamente errado isso. Não é verdade isso. Por exemplo, a GM de São José dos Campos, o ano passado, mandou 500 milhões para sua matriz nos Estados Unidos. Ou seja, na época de ter muito lucro, na época das vacas gordas, não aplica nada aqui, manda para os Estados Unidos. E na hora que vem a crise, quem tem que pagar são os trabalhadores, nós achamos que está errado. Nesse sentido, o Sindicato Metalúrgico tem razão. Não pode deixar com que reduza os direitos dos trabalhadores. Isso nós não temos dúvida. Agora, se a GM quiser investir, se a GM precisa investir, sem dúvida nenhuma, o sindicato não é contra. É ao contrário, o sindicato ele busca esse investimento. Agora, não vai deixar reduzir o salário ou os direitos que os trabalhadores têm. Por exemplo, é até uma imbecilidade quando se diz que a responsabilidade é dos sindicatos metalúrgicos com relação à montadora. Porque na mesma base, aqui em Jacareí está se montando uma nova montadora. Então, essa é uma prova que não tem nada a ver com o sindicato. E o sindicato tem razão quando não deixa retirar os direitos dos trabalhadores. Nesse sentido, o Vivaldo, companheiro presidente do Sindicato Metalúrgico, tem absolutamente razão. Nós temos 1 minuto para concluir, Toninho. A questão da saúde, você falou na sua primeira resposta, eu queria saber um pouco mais. Hoje se discute muito a questão da fila para marcação de consulta, principalmente em especialidades, e há alguns gargalos de alguns setores. Como fazer para resolver isso? Eu acho que tem duas coisas. A primeira coisa é, na verdade, deixar de ser privatizado. Tem que trazer de novo a saúde para ser da prefeitura, a prefeitura administrar isso. Porque eles vão privatizando tudo. Privatizaram a saúde, privatizaram as creches, estão privatizando tudo. Então, se é para privatizar, não precisa ter prefeitura. Nós não entendemos o contrário, precisa trazer de novo tudo para dentro da prefeitura e a prefeitura tomar conta disso e administrar. Porque o que eles fizeram foi transformar a saúde em mercadoria. A saúde virou um negócio. A doença do povo tem que dar lucro. Nós entendemos o contrário, tem que inverter isso. Por isso tem que governar para a maioria, por isso que nós queremos governar para a maioria. Se trouxer para a prefeitura novamente, acabar com a privatização, investir no funcionalismo público, ter médico que ganhe bem, ter bons salários e boas condições de trabalho. Porque não pode ser que a saúde venha dar lucro para alguns setores, então não pode ser dessa maneira. E é por isso que nós, com certeza, mudaremos isso. Toninho Ferreira, pré-candidato do PSTU à Prefeitura de São José dos Campos. Muito obrigado pela atenção com o Band Cidade. Eu que agradeço, Nicolini. Estou agradecido. Até a próxima terça-feira, dia 29, 7 pré-candidatos à Prefeitura de São José dos Campos são esperados no estúdio do Band Cidade. É a cobertura das eleições 2012 do Grupo Bandeirantes, sempre em busca de informações para que o eleitor decida da melhor maneira o voto. Amanhã é a vez do pré-candidato Antônio Alvan, do PSB. Não perca. Hora de conferir como fica o tempo amanhã em toda a região. A maior parte da região segue com tempo seco nesta terça-feira. Uma amplitude térmica sobre o Vale do Paraíba e Serra da Mantiqueira garante temperaturas baixas pela manhã e calor no período da tarde. Mínimas em torno de 5 graus em Campos do Jordão, 10 em Cunha, 14 em Taubaté. As máximas atingem 23 graus em Jacareí, Cachoeira Paulista e 24 graus em Ubatuba. Esporte e meio ambiente. Dezenas de pessoas se reuniram neste domingo em Guaratinguetá para uma caminhada junto à natureza. A ação faz parte do projeto Rio Vivo, que tem o apoio da TV Band Vale. Cerca de 60 pessoas participaram da caminhada. O objetivo era conscientizar as pessoas sobre a necessidade de preservar o meio ambiente. Tem plantações aqui de plantas direto da Mata Atlântica, nativas da terra, contato com o rio, que é aqui do ladinho. Então os participantes podem ter esse contato e ter a consciência de que tudo que eles fazem com o meio ambiente
retorna para a gente. O local escolhido foi esta fazenda em Guaratinguetá, uma área de 21 hectares que foram reflorestados pelo projeto Corredor Ecológico. O trabalho de preservação começou em 2010. Eu resolvi preservar as nascentes plantando árvores. Eu tentei fazer isso daí particularmente e plantei 6.000 árvores, mas eu devo falar que 60% delas morreram ao longo de 2 anos. E verifiquei que não era uma tarefa para amadores. Aí eu procurei alguém que conhecesse e daí surgiu o Corredor Ecológico. O projeto Corredor Ecológico faz parte das ações do Rio Vivo e tem o apoio da iniciativa privada. Nós entendemos que este projeto é uma aliança estratégica entre esses setores e a sociedade, para que nós possamos restaurar a Mata Atlântica. Mas o nosso diferencial é que a restauração se dá sempre aliada a fatores sociais, educacionais e culturais. No próximo bloco, o Pindamonhangaba intensifica o combate à dengue e ainda as notícias do esporte. A gente volta já agora às 7h10.